Olá a todos, sejam bem-vindos à primeira aula aqui do canal do YouTube do Catarses, um canal e um projeto dedicado à divulgação, à tradução e à expansão aí da psicologia histórico-cultural ou da psicologia materialista dialética, e esse vai ser exatamente o tema da nossa primeira aula, do nosso primeiro vídeo, né? Porque não é incomum que quando a gente entra em contato com a psicologia histórico-cultural, a gente acabe também entrando em contato com toda uma série de terminologias, de nomenclaturas, que às vezes são muito próximas, às vezes são utilizadas como sinônimos, né? Por exemplo, a psicologia histórico-cultural, a psicologia sócio-histórica, a psicologia materialista dialética, a psicologia soviética. Então, na aula de hoje, eu queria focar especificamente no que é a psicologia materialista ou a psicologia histórico-cultural de uma forma, né, um pouco mais detalhada. Eu não vou aqui entrar nos pormenores de cada nomenclatura, mas a ideia é, né, principalmente para vocês que estão chegando, entrando em contato pela primeira vez aqui com a nossa abordagem, vocês consigam compreender um pouco melhor essas diferentes nomenclaturas. Tá? E para falar sobre isso, eu vou utilizar principalmente algumas das terminologias, algumas das explicações, né, que estão expostas de forma bastante sintética nesse livrinho aqui, chamado A Psicologia Materialista, História, Epistemologia e Neurociências, do psicólogo e pesquisador mexicano Eduardo Alejandro Escoto Córdoba. E como vocês viram, né, o título do texto dele, né, do livro dele, é A Psicologia Materialista, e é também a nomenclatura que eu vou tentar utilizar mais a partir de hoje aqui nos vídeos e nas nossas aulas. Tá? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre, então, o que é a psicologia materialista. E o primeiro ponto, né, é que a psicologia materialista ela vai ao longo da história ter diversas nomenclaturas e denominações. A própria terminologia mais clássica, né, o uso mais clássico aí que a gente tem visto aqui no Brasil, principalmente, que é a da psicologia histórico-cultural, ela é uma terminologia até que historicamente é bastante confusa em alguns sentidos, né? Se era uma terminologia que o próprio Vygotsky utilizava, se era uma terminologia que os críticos do Vygotsky acabavam utilizando ali como uma forma de detratar, né, ou de recriminar a sua abordagem. O próprio Vygotsky chama a sua teoria de diversas formas, de psicologia histórica, de psicologia científica, inclusive de psicologia marxista em alguns sentidos. Então a gente vê aqui toda uma série de terminologias distintas, de nomenclaturas distintas que vão sendo alternadas, não só, né, por Vygotsky, mas por uma série de outros autores ao redor do mundo, e que a gente fica pensando, pô, mas é a mesma coisa, é diferente, etc, né? Então a ideia da aula de hoje é a gente conseguir também apontar um pouco, né, das origens históricas e filosóficas, das bases, que inclusive estão ali, né, no pano de fundo de todas essas diferentes nomenclaturas, né? E principalmente informar, né, o conjunto de autores e ideias que vão estar associados à psicologia materialista. Porque nem todos os psicólogos que se orientam, né, ou que pelo menos têm ali como referência central o materialismo, especificamente o materialismo histórico-dialético, nem todos eles necessariamente vão subscrever a terminologia histórico-cultural, né? Então, a teoria histórico-cultural, né, a psicologia histórico-cultural, ela é uma nomenclatura específica de um guarda-chuva muito maior, né? Mas, então, que nem eu disse, o tema dessa aula vai ser justamente o ponto de partida, né, para aqueles aqui que querem estudar, né, a PHC, a psicologia histórico-cultural, a psicologia marxista,
né? Primeiro aí a gente conseguir ter um pouco mais de conhecimento sobre as diferentes nomenclaturas, os diferentes nomes que a gente vai usar para essa abordagem. E o ponto mais importante, né, que o próprio Scotto Cordova menciona na sua exposição, no seu texto, é que essas diferentes formas de nomear a psicologia materialista, né, que foram surgindo ao longo da história, ao longo do último século, vão destacar aspectos distintos da sua concepção, né? Ou seja, essas diferentes terminologias têm essa característica de tentar ressaltar, né, determinadas características da sua teoria. O próprio Vygotsky fazia isso, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando de psicologia histórico-cultural ou de psicologia sócio-histórica, o que está sendo destacado aqui? Justamente a dimensão histórica e social do psiquismo, né? A gente vai ver em vários momentos alguns autores, né, alguns estudiosos da psicologia histórico-cultural falando que um dos diferenciais da psicologia histórico-cultural é justamente que ela considera o social, que ela tem esse foco mais dedicado a entender os aspectos sociais, né, culturais, históricos da constituição, da formação do psiquismo humano. Isso não é errado, tá? O problema isso é uma característica de todas as abordagens. Todas as abordagens, todas as linhas teóricas da psicologia, de uma forma ou de outra, vão destacar ou vão estudar em algum momento a importância do social, da cultura, da história para o desenvolvimento, o impacto que isso tem, né, para o psiquismo. A gente vai ver isso, por exemplo, na psicanálise freudiana, quando ele vai falar de textos, né, como da psicologia das massas, mal-estar na civilização, né, até mesmo textos mais clínicos, né, quando ele vai abordar a questão da histeria, né, questões de gênero, etc. Tem ali uma dimensão social que, né, por exemplo, Freud não está desconsiderando. Na análise do comportamento, na mais clássica, né, o behaviorismo radical do Skinner, tem ali uma série de textos, né, que vão ser dedicados a entender um pouco os papéis, né, que a cultura, que a história, que a sociedade exerce de reforço, de controle, né, de manutenção de determinados comportamentos, né, sobre os indivíduos. Então, todas as abordagens, de uma forma ou de outra, vão considerar ou vão estudar, né, vão esmiuçar os impactos da sociabilidade, do social sobre o psiquismo humano. O diferencial da psicologia histórico-cultural é que ela vai entender o social não como um fator do desenvolvimento, mas como fonte do desenvolvimento. Parece uma diferença pequena, só um jogo de palavras aqui, mas o que isso significa, né? Quando a gente está falando do social como fator do desenvolvimento, essa noção, por exemplo, está embutida naquela lógica do biopsicossocial, ou seja, o biológico, o psicológico e o social como fatores do desenvolvimento ou determinações do desenvolvimento. Na psicologia histórico-cultural, a gente não assimila, a gente não subscreve a essa lógica do biopsicossocial, porque o biológico e o psicológico não são fatores do desenvolvimento na mesma medida que o social. O social, ele é uma fonte do desenvolvimento no sentido filogenético e ontogenético, que inclusive determina o biológico e o psicológico. Tá? Então, eles não estão, digamos assim, horizontalizados como tendo a mesma importância, como tendo o mesmo papel ali sobre o desenvolvimento. Né? Então, por exemplo, a gente tem já textos clássicos, né, do marxismo-leninismo, né, de Marx, de Engels, de Lenin, diversos outros autores, inclusive, né, da antropologia, da paleontologia materialista, que vão abordar justamente a forma como o desenvolvimento da atividade produtiva social, o desenvolvimento da sociabilidade, né, do modo de produção, etc., vão inclusive ser
determinante sobre a própria constituição física dos seres humanos. A ideia é que as próprias leis biológicas dos seres humanos elas passam a ser determinadas pelas leis sócio-históricas do seu desenvolvimento. Então, não é a questão de a psicologia histórico-cultural é a teoria que considera o social. Todas as teorias consideram o social. A psicologia histórico-cultural é aquela que vai entender o social como fonte do desenvolvimento humano, seja ao longo da sua filogênese, da história ali, da espécie humana, principalmente ali do Homo sapiens, e ontogeneticamente, a partir do desenvolvimento da história de vida individual de cada sujeito. Tá? Então não é a consideração pelo social, a assimilação do social, mas a forma como entende o papel que dá a esse social dentro do desenvolvimento. Enquanto outras abordagens, por exemplo, vão colocar uma dinâmica muito mais conflituosa entre o individual e o social, para a psicologia histórico-cultural, essa oposição não existe como uma característica inerente ao desenvolvimento humano, tá? Mas como um produto historicamente localizado. Tá? Então, entender que não é só o considerar o social, mas como que entende esse social, né? A psicologia histórico-cultural vai entender esse social como fonte do desenvolvimento e não como fator do desenvolvimento junto a outros fatores. Isso quer dizer então que a psicologia histórico-cultural desconsidera a biologia, desconsidera a genética, desconsidera a hereditariedade? Não, nem um pouco. Tá? Mas ela entende essas leis, essas determinações dentro desse quadro mais amplo da sociabilidade. A gente não nega que o ser humano tem um corpo orgânico, um corpo físico, necessidades físicas, um funcionamento fisiológico, etc. Então, o que a gente está dizendo é que esse funcionamento fisiológico, esse funcionamento orgânico, essas características biológicas, hereditárias, genéticas, etc., também devem ser consideradas como determinadas pela estrutura social e histórica mais ampla das sociedades, da humanidade. Okay? E assim, isso são coisas que a gente vai também desenvolvendo ao longo de outras aulas, tá bom? A ideia aqui é colocar alguns pontos iniciais para a gente entender essas terminologias, essas nomenclaturas, tá? Não vou aqui trabalhar todas essas diferenciações da compreensão desses temas que são sim muito sutis e são muito importantes de serem desenvolvidos pela psicologia. E a psicologia histórico-cultural, então, vai chegar como a terminologia mais difundida e hoje utilizada principalmente por autores que se orientam, pela teoria histórico-cultural de Vygotsky. Aqui no Brasil, especificamente, é muito comum que a gente coloque como sinônimo psicologia histórico-cultural e psicologia materialista. Tá? Justamente porque Vygotsky é considerado um dos principais, se não o principal autor da psicologia materialista. No entanto, dependendo de aonde você for conversar aí com pesquisadores, com estudiosos, é absurdo você chamar alguns autores como autores da psicologia histórico-cultural. Tá? Ainda que eles se orientem ou tenham ali o Vygotsky como uma referência importante. Tá? Então, o ponto principal aqui no Brasil, psicologia histórico-cultural, teoria histórico-cultural, significa uma coisa, em outros lugares pode significar outra. Tá? Pode não ser esse termo guarda-chuva que a gente utiliza aqui. Tá? Como que eu entendo? A psicologia histórico-cultural aqui no Brasil, ela é sinônimo de psicologia materialista, mas de forma mais ampla, a psicologia histórico-cultural, ela é uma vertente, uma ramificação, um ponto de desenvolvimento dessa teoria mais ampla que é a psicologia materialista, que vai assimilar aí outros autores, outras abordagens que nem a gente vai ver mais para frente.
A segunda terminologia de destaque é a chamada psicologia marxista. E aqui o destaque é dado justamente para a dimensão, né, política e ideológica da onde se origina. A terminologia psicologia marxista começa a ser utilizada principalmente de forma majoritária a partir ali das primeiras décadas do século XX, né, 1910 e 1920 principalmente, e ela é associada inicialmente a um psicólogo, a um pesquisador soviético chamado Konstantin Kornilov, né, que vai ali a partir de meados da década de 1920, né, praticamente um século atrás, vai começar a defender a necessidade da criação de uma psicologia de fato marxista orientada pelo marxismo. Qual que é a questão com a terminologia psicologia marxista que eu tenho, né? Eu, como uma pessoa que em vários momentos da minha trajetória aí já subscreveu a essa terminologia e em certo sentido ainda utiliza em alguns pontos, né? Quando a gente fala de psicologia marxista, ela vem com uma bagagem que não necessariamente é positiva para ela. Primeiro por quê? Porque existe um mau uso da terminologia, né, psicologia marxista ao longo da história. O próprio Vygotsky, num texto chamado O Significado, né, o sentido histórico da crise da psicologia, vai ser crítico à psicologia marxista do Konstantin Kornilov. Porque o que o Kornilov tentou fazer? Vamos lembrar, 1920 e pouco, né, pouquíssimo acesso ainda a textos, né, alguns textos mais filosóficos, mais robustos de Marx, de Engels, de Lenin. Né? A Dialética da Natureza tinha sido publicada em 1925, 24, se não me engano. Né? Os manuscritos econômico-filosóficos não tinham sido publicados. A ideologia alemã, os Grundrisse, vários textos do Marx e do Engels, né, foram publicados apenas de forma parcial nessa época. E a gente está falando de um momento histórico em que não necessariamente quem assumiu a tarefa de construir a ciência psicológica com base no marxismo tinha de fato uma formação filosófica, teórica aprofundada não só sobre Marx, mas sobre a tradição filosófica, né, no geral, né? Hegel, Spinoza, Kant, etc. Né? A gente está falando de um acesso a essa herança cultural e filosófica ainda muito restrita a uma série de autores que encabeçaram esse projeto de construção de uma psicologia marxista. Então, no caso do Kornilov, não era um autor que tinha um grande embasamento no marxismo e que muito do seu marxismo, né, muito do seu estudo sobre o marxismo, vinha através de panfletos muito mais didáticos, muito mais acessíveis e, infelizmente, muito mais simplificados da teoria de Marx e de Engels. Era uma coisa, né, até que bastante comum ali na Rússia no começo do século XX. Então, quando Kornilov tenta construir uma psicologia marxista, o que acontece? Para ele, a psicologia marxista, né, seria uma aplicação direta das ideias de Marx à psicologia. Né? Então, por exemplo, quando a gente vai falar, né, da lei da dialética, né, de forma bem tosca, né, hoje em dia, da tese, antítese, síntese, né, de que essa é a dialética do Marx, né, tese, antítese, síntese, que já é uma ideia bastante complicada, né, em termos filosóficos precisos, né. O Kornilov, que entendi. Então, por exemplo, a gente tinha que ver a consciência como a tese, o inconsciente como a antítese e essa superação, né, da assimilação, esse novo salto da consciência como a síntese dessa contradição entre tese e antítese, entre consciência e inconsciente. Então, para todos os fenômenos da psicologia, era comum o Kornilov tentar encaixar dentro desses esquemas bastante básicos, bastante simplórios, né, do que se entendia por dialética, por materialismo. Um projeto
que foi bastante criticado eventualmente, né, que teve ali uma série de ressalvas, que foi superado em vários pontos, né, digamos assim, essa primeira formulação até infantil, ingênua, né, do que seria uma psicologia marxista, foi superada por diversos autores, né, inclusive soviéticos, nos anos posteriores, mas tem um grande problema que é muita gente, inclusive marxistas, entendem que quando a gente está falando de psicologia marxista, a gente está fazendo exatamente isso, né? A gente está tentando aplicar diretamente Marx à psicologia, tá? Então tem esse mau uso ao longo da história, né, que gerou ali uma série de preconceitos para quem é da psicologia, para quem não é da psicologia, para quem é marxista, para quem não é marxista, de achar que a psicologia que se orienta pelo marxismo faz isso, tenta aplicar as ideias de Marx ao campo da psicologia, traduzir diretamente as ideias de Marx ao campo da psicologia, ou que é só ali uma série de citações de Marx e tentar encontrar em Marx uma psicologia, né? A gente não tenta encontrar em Marx uma psicologia, apesar de que sim, historicamente isso tentou ser feito. E é o que gera hoje talvez a maior dificuldade com essa terminologia, né? São as dificuldades de se entender o que da teoria marxiana e marxista é incorporado à discussão científica da psicologia. Se a gente não tenta simplesmente replicar os esquemas de Marx, ou tentar achar, né, subtrair, né, desvelar uma psicologia em Marx, o que de fato da teoria dessa produção faz com que a gente chame essa teoria, essa psicologia, de psicologia marxista, né? Além de uma série de outros problemas, né? De qual que é o peso de cada autor da teoria marxista sobre as diferentes escolas e autores da psicologia, né? Por exemplo, vão ter autores que vão se focar mais nos clássicos, né, de Marx, alguns vão se focar mais em Engels, alguns vão se focar mais em Lenin. Tem toda uma questão de, por exemplo, né, de disputa política, que eu não vou entrar em pormenores aqui, porque em vários textos o Vygotsky cita Trotsky, então será que o Vygotsky estava alinhado com uma visão política, científica, né, ideológica, mais alinhada a Trotsky, crítico, né, às formulações de Stalin, etc. Assim, disputas que vão para diversas posições e que historicamente fazem também, né, ao longo desse último século, com que ocorram disputas internas, que é comum à própria teoria marxista, né, a teoria marxista de forma mais ampla, né, disputas internas de leituras, de interpretações, de formulações, né, de prescrições, etc., ali sobre a teoria filosófica e política, o que é normal em toda teoria, tá? Não é uma especificidade do marxismo, porque o marxismo é chato e fica brigando com todo mundo. Ele é também, mas isso é normal de toda a teoria. A gente vai encontrar isso na psicanálise, a gente vai encontrar isso na análise do comportamento, a gente vai encontrar isso na teoria queer, a gente vai encontrar isso no pós-modernismo, independente de do que a gente está entendendo por pós-modernismo aqui. A gente vai encontrar isso na esquizoanálise. Então, essa disputa interna não é uma especificidade do marxismo ou da psicologia marxista, ela é uma característica geral do desenvolvimento do conhecimento. Mas então, a problemática, né, com o termo psicologia marxista vem principalmente desse preconceito, né, que eu acho que está embutido no próprio nome, de achar que uma psicologia marxista é a psicologia que tenta encontrar ou extrair de Marx uma teoria psicológica ou que tenta aplicar Marx à psicologia. Então, dá-se pelo próprio nome essa centralidade a Marx, o que é um problema, né, porque é muito mais fácil daí de achar, né, e de acreditar que a psicologia materialista ela é uma psicologia dogmática, uma psicologia que só quer ali reproduzir, né, performar um marxismo no campo da psicologia,
o que é um preconceito, né? E eu espero aí também que ao longo das próximas aulas, dos próximos vídeos, a gente consiga mostrar até como em alguns pontos, né, os principais achados, os principais desenvolvimentos, né, da teoria psicológica, muitas vezes pouco ou nada fazem de referência a Marx e aos autores marxistas. A próxima terminologia, que é algo que particularmente muitas pessoas associam à minha pessoa, né, ao projeto do Catarsis, é a psicologia soviética. Porque tem sido, né, parte do meu trabalho ao longo dos últimos anos pesquisar especificamente a psicologia soviética, né? Por exemplo, no começo de 2025 foi publicado, né, o Fundamentos da Psicologia Soviética. Deixa eu tá aqui. Foi publicado aqui o Fundamentos da Psicologia Soviética, né, que eu traduzi e organizei, que tinha justamente o intuito de mostrar outras escolas, né, da psicologia soviética, que não a teoria histórico-cultural, né? Então, quando a gente está falando de psicologia soviética, ela é uma especificidade para as origens e um dos principais lugares de desenvolvimento da psicologia materialista. Tá? A gente pode até encontrar alguns autores anteriores, né, a Vygotsky, que a gente vai entender como uma base científica e filosófica importante para a construção da psicologia materialista, mas em termos gerais a gente vai entender a União Soviética ali como o berço, né, a principal origem da psicologia materialista. Então, por isso, muitas vezes, psicologia soviética e psicologia marxista, materialista, histórico-cultural também são tidos como sinônimos, né? Porque esse é o principal local, ou um dos principais locais de desenvolvimento da teoria materialista na psicologia. Bruno, para além da União Soviética, aonde que a psicologia materialista se desenvolveu nessa época? O melhor exemplo que eu tenho é com o psicólogo e filósofo húngaro, né, Georges Politzer, na França, com a publicação do seu Crítica dos Fundamentos da Psicologia e os seus textos da psicologia concreta ali em 1928, 1929. Então esse é outro lugar ali de surgimento, né, da psicologia materialista que ocorre, né, em paralelo com o seu desenvolvimento na União Soviética, que inclusive influencia a União Soviética. Então, quando a gente está falando de psicologia soviética, a gente está falando principalmente daquela produção teórica bem mais delimitada, tanto geograficamente quanto temporalmente. Tá? É aquela teoria produzida pelos autores, né, da União Soviética durante o período de existência da União Soviética. Tá? Mas aí um ponto importante a se destacar. Tá? A União, e é o que muita gente acaba infelizmente entendendo quando a gente vai falar de psicologia soviética. O bloco soviético como um todo ele é bastante amplo, né? Ele tem uma geografia ali continental, né? No entanto, a gente não vai conseguir afirmar que toda a produção nesse bloco continental ali, ela é um monolito, ela é homogênea. Tá? Mesmo se a gente pega espaços como a produção de Moscou, a produção de Leningrado, a produção só dentro da Rússia, a produção na Rússia, na Ucrânia e na Geórgia, ali, que são os principais focos de desenvolvimento, elas têm distinções internas entre si e elas são muito distintas da psicologia, das práticas psicológicas que eram realizadas, né, das formulações teóricas realizadas, por exemplo, no leste europeu, pertencente ali ao bloco soviético. Tá? Então tinha diálogos, tinha pontos de partida, elementos em comum, mas também tinha muitas divergências. Tá? Então a gente não pode entender, né, a psicologia soviética como um bloco homogêneo teórico em que estava todo mundo falando a mesma coisa.
Ela era bastante diversa, e inclusive muito dessa produção a gente não conhece ainda, para além daquilo que estava sendo colocado principalmente nesses focos de produção, né, principalmente em Moscou, né, quando a gente vai falar de Vygotsky, quando a gente vai falar de Luria, quando a gente vai falar de Leontiev, né, quando a gente vai falar da teoria histórico-cultural, da teoria da atividade, né, que são ali as principais elaborações que a gente tem acesso hoje, a gente está falando de autores que produziram em grande medida, assim, quase em sua totalidade, dentro de Moscou, né, dentro de apenas uma cidade, ou no máximo ali 2, 3 cidades de um território continental. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não entender a psicologia soviética como uma coisa homogênea, é uma coisa que não tem variações, contradições, críticas internas, etc. Né? Mas eu deixo para falar um pouco mais disso em outros momentos ali que eu vou também expor, né, especificamente sobre a psicologia soviética. Né? E o mais importante, né, que a delimitação temporal, né, porque quando acaba, né, a União Soviética, aqui agora a gente vai falar muito mais da psicologia russa, né, que ainda tem uma influência em alguns grupos da teoria histórico-cultural ou de outras teorias produzidas ali na União Soviética, né, de outras escolas ali soviéticas, mas que a partir da queda da União Soviética, a partir da destruição da União Soviética, vai ter uma assimilação muito maior de outras teorias comuns a nós, né? Então, da psicanálise, da fenomenologia, do existencialismo, da Gestalt, do humanismo do Rogers, né? Da psicologia do Viktor Frankl. Então, a partir dos anos 90, existe aí essa entrada dessas teorias da psicologia chamada de ocidentais, europeias, capitalistas, né, burguesas, o que for aí, né, vai ter essa entrada dessas teorias no território, antigo território soviético, mas é uma via de mão única, praticamente. Pelo menos proporcionalmente, o que chega de teorias à Rússia, né, aos países do antigo bloco soviético, e o que sai de teoria desse bloco soviético para cá é muito desproporcional. Né? Então, hoje, no território russo atual, no antigo território soviético como um todo, a gente vê uma psicologia muito mais semelhante ao que a gente vê em outros lugares. Tá? Enquanto isso, a teoria da psicologia soviética ainda é bastante restrita, ainda não é acessada por nós da mesma forma como as teorias daqui, né, são acessadas. Daqui eu digo, né, as teorias mais dominantes, né, são acessadas agora no território russo, aí no antigo território soviético como um todo. E aqui um ponto importante, né, que eu falei que o bloco soviético não produziu uma teoria homogênea. Né? No entanto, tem ali um ponto importante de objetivo, de missão, de tarefa, né, que é colocada pelos autores a partir do surgimento da União Soviética e do surgimento da necessidade de construir uma psicologia, né, que se paute pelo materialismo histórico dialético. E isso está colocado aí, né, no próprio Vygotsky, num textinho chamado A Ciência Psicológica. Né? Diz ele que a tarefa histórica no país da Revolução é a transformação da psicologia em uma ciência natural, a conclusão da cisão histórica e a unificação de todo o conhecimento positivo acumulado pela psicologia em seu longo percurso histórico em um sistema científico único. E aqui eu quero dar destaque para dois termos que o Vygotsky usa, tá, que podem gerar algumas ressalvas ou algumas confusões. Né? Primeiro, ele fala que a tarefa histórica da psicologia é a transformação da psicologia em uma ciência natural. Né? E isso confunde um pouco as pessoas, porque hoje, né, a terminologia, né, ciência natural, quando a gente fala em ciência natural,
geralmente a gente está entendendo as ciências da natureza de forma mais restrita, né? A biologia, a química, a física, etc., né? No entanto, geralmente, quando autores marxistas vão falar de ciência natural, né, vão falar de natureza, o natural ele não se opõe ao social, tá? O natural ele quer dizer aquilo que eu consigo explicar pelas leis da realidade, pelas leis da natureza, tá? Porque tudo aquilo que não é natural é sobrenatural, ou seja, tudo aquilo que não é natural vem de outra ordem. Uma coisa que a gente vai ver muito em alguns textos, né, talvez não tanto do Vygotsky, mas de comentadores do Vygotsky, é a tentativa do Vygotsky de construir uma psicologia monista. O que significa esse monismo, esse monista da teoria vygotskiana? A ideia de que a gente tem que explicar, a gente tem que compreender, e a realidade, né, de fato, é um plano único de existência. Não existe um outro plano de existência que não é realidade. Que se opõe, por exemplo, às teorias, né, às filosofias dualistas, né, de forma bastante sintético aqui, se opõe às teorias dualistas de que existe uma outra realidade, um outro plano de existência que não este plano de existência no qual a gente vive. Que outro plano de existência é esse? Nossa grande maioria das interpretações, um plano espiritual. Então, quando a gente vai falar de psicologia, principalmente, né, da psicologia ali que se desenvolveu, né, na sua pré-cientificidade, digamos assim, é uma psicologia muito vinculada a teorias, né, a pensamentos, a conjunto de pensadores ali de origem religiosa, que vão entender o psiquismo humano, a consciência humana, como fruto de uma particularidade dos seres humanos que não está presente em outros animais não humanos, que é a alma, o espírito. Da onde que vem essa alma? Da onde que vem esse espírito? É provido por uma entidade superior a nós, que é Deus. Essa força ali sobre-humana, sobrenatural. Então, quando o Vygotsky está entendendo, está chamando a psicologia de uma ciência natural, ele está dizendo que a psicologia deve ser uma ciência que consiga explicar os fenômenos psíquicos, que consiga explicar a consciência, que compreenda a consciência como um produto da própria realidade e não como resultado de forças sobrenaturais. Tá? Então, a própria sociedade ela é um produto natural nesse sentido. Tá? Quando a gente vai ler, por exemplo, né, o Capital do Marx, em determinado momento ele vai falar do desenvolvimento capitalista, do surgimento capitalista, do capitalismo, como a partir do desenvolvimento das suas leis naturais. Né? O que ele está dizendo ali? Ele não está dizendo que o capitalismo ele é um produto da natureza humana no sentido de que vem da sua origem biológica, da sua hereditariedade. Tá? O Marx não é um darwinista social, obviamente. Tá? O que ele está dizendo é que o desenvolvimento da própria história, o desenvolvimento da própria sociedade, o desenvolvimento do próprio modo de produção vai ter como consequência, vai levar ao desenvolvimento do capitalismo, ao desenvolvimento desse sistema de trocas de mercadorias. Tá? O que ele está natural nesse sentido é muito mais a própria historicização do desenvolvimento da sociedade. Tá? Outro termo que a gente pode utilizar para se referir a essa compreensão, né, é a ideia de imanência. De explicar, de entender o desenvolvimento da coisa pela própria coisa, né? Pelas características e relações da própria coisa, como esse sistema fechado ali de determinações, influências, forças, etc. E não como uma força externa, né? Sobre-humana, sobrenatural, que age sobre a gente. Tá? Então, quando o Vygotsky está falando aqui de ciência natural, não entendam, tá, como biologia, não entendam como genética, não entendam como fisiologia. Tá? Entendam nessa característica de monismo,
de imanência, de materialismo. E a segunda coisa que eu quero destacar é essa ideia, né, que ele coloca depois, unificação de todo o conhecimento positivo acumulado pela psicologia em um sistema científico único. Tá? O que ele está dizendo aqui? Que também é outro preconceito que muita gente tem com a psicologia, principalmente, né, na sua terminologia marxista, de que a psicologia materialista, né, a psicologia histórico-cultural, a psicologia marxista, ela não vai dialogar com outras abordagens, ela vai se fechar em si mesma, né? Essa coisa da psicologia materialista ser uma teoria que se fecha em si mesma e que não estuda as outras abordagens, só critica, só repudia, etc., é um preconceito bastante presente, mas não é algo inerente à própria teoria ou à própria formulação que os seus autores tinham. Tá? Então, a ideia de psicologia materialista, né, de psicologia científica, né, na terminologia do Vygotsky, é justamente de conseguir formular uma psicologia geral, ou seja, uma psicologia que conseguisse, né, avaliar o que há de positivo, né, de descobertas, de conhecimento ali produzidos pela psicologia até então, em um sistema científico único, ou seja, em um sistema internamente coerente. Então não faz sentido para o Vygotsky, não fazia sentido para o Vygotsky que diante de um mesmo fenômeno, autores diferentes, teorias diferentes vão chegar a respostas diferentes, contraditórias, incompatíveis principalmente. Né? Então, como pode, sobre um mesmo fenômeno da realidade, surgirem, né, respostas, soluções diametralmente opostas? Não quer dizer que não possa haver contradição, né? Não possa haver esse choque, esse conflito de ideias. Né? A questão não é essa, a questão é a coexistência desses conflitos, é a coexistência dessas contradições. Se há ali duas informações que são verdadeiras sobre o mesmo fenômeno, mas que são contraditórias entre si, eu preciso de alguma forma produzir ali um avanço em relação a essas informações que são contraditórias e chegar a um novo conhecimento que integre essas informações contraditórias. Né? Então, nesse sentido que é um sistema científico unificado. Não quer dizer que eu vou abraçar tudo e tudo é válido na psicologia. Não, significa como que eu consigo construir um sistema científico, ou seja, uma teoria do conhecimento sobre esse conjunto de fenômenos que é a psicologia, que seja internamente coerente. Porque senão o que acontece é o que a gente vê aí desde, né, da origem da crise da psicologia, que é esse conjunto de teorias que são contraditórias entre si, que não dialogam entre si, que não se confrontam, né, mas que estão todas tratando ali do mesmo conjunto de fenômenos. Outra nomenclatura, né, que é muito utilizada é a de psicologia dialética. Né? Essa é uma nomenclatura que o Vygotsky utiliza diversas vezes. E que vem ali, né, destaca a contraposição, né, às visões mais mecanicistas que vão ser promovidas por outras abordagens, né, da psicologia, da fisiologia, etc. Né, e que vai destacar ali justamente, né, as particularidades do movimento do desenvolvimento do psiquismo. Né, o papel das contradições internas ao objeto como motor desse desenvolvimento. Claro, né, não vai dar para abordar aqui em detalhes o que é dialética. Né, eu posso deixar aí para quem tem interesse alguns materiais, né, posso deixar aqui nas referências do vídeo algumas indicações de leitura ou outros vídeos de outros autores, professores, né, etc. Tem muito mais propriedade do que eu para abordar esse tema, né, porque não conseguiria abordar isso aqui a não ser de forma muito rápida, e daí se a gente aborda algo complexo de forma rápida, a chance da gente falar besteira é muito maior. Então eu só queria destacar que essa é uma nomenclatura utilizada por Vygotsky e por diversos outros autores. E por último, né, a nomenclatura, por exemplo, que o Scotto Cordova utiliza, né, que eu vou utilizar na grande maioria aqui dos textos, né, dos vídeos, dos materiais, etc.,
psicologia materialista, né, que destaca ali justamente a sua concepção de filosofia e de ciência, né? A não ser que eu especifique, né, a teoria histórico-cultural de Vygotsky, a psicologia soviética, no geral entendam esses termos, né? Psicologia materialista, psicologia histórico-cultural, psicologia materialista dialética, psicologia dialética, entendam como sinônimos. Tá? Acho que isso é o mais importante. Sinônimos em que sentido? No sentido de que todas essas terminologias vão partir, né, dos pressupostos do materialismo, de Marx, de Engels, de Lenin e de outros autores alinhados, né, à perspectiva filosófica, científica, política desses autores, né, que vai destacar, né, a defesa desse monismo, que nem eu falei, né, de que não existe uma outra realidade para além da nossa, que faz, tudo acompanha a mesma realidade, né, vai defender essa concepção de totalidade da realidade, de interconexão, ou seja, eu consigo, não só eu consigo, mas para eu explicar um fenômeno, eu preciso entender as relações desse fenômeno, dessa coisa, com toda uma série de outras coisas, né? Eu não consigo simplesmente isolar um fenômeno da realidade, eu preciso entender a totalidade, né, do fenômeno. E, né, outras características aí do materialismo que mais para frente na nossa aula eu vou abordar. Tá? E aqui para reforçar então esse ponto, né, a partir também do Vygotsky, a expressão, né, psicologia marxista, né, ele disse, e aqui a gente pode chamar de psicologia materialista, dialética, etc., não designa um ramo da psicologia ou uma de suas orientações. Ela designa a psicologia científica como um todo. Psicologia marxista é sinônimo de psicologia científica. E nesse sentido, a criação de uma psicologia marxista é a conclusão de um longo processo histórico de transformação da psicologia em uma ciência natural. Ou seja, quando a gente está falando de psicologia marxista, quando a gente está falando, né, de psicologia materialista, a gente está aqui se referenciando à ideia de uma psicologia científica, né? Ou seja, uma psicologia na qual eu consiga produzir, né, conhecimentos a partir dos métodos, a partir dos pressupostos daquilo que a gente entende hoje por ciência, inclusive, né, o materialismo dialético nos fornecendo ferramentas para colocar em xeque e desenvolver até mesmo a noção de ciência que a gente tem. Né? Não quer dizer que a gente vai ser uma psicologia cientificista, né, que vai assimilar os pressupostos, né, da noção hegemônica de ciência. Não, a noção de ciência que a gente entende é a noção, né, marxista, materialista, dialética de ciência. Né? É uma noção, um desenvolvimento muito mais crítico. Mas então, aqui entendam, né, a partir desse vídeo e nos próximos, essas diferentes nomenclaturas como sinônimos, na grande maioria dos casos. Tá, então dito tudo isso, gente, passando das nomenclaturas, a primeira parte aí da nossa aula. Dito tudo isso, o que de acho então é a psicologia, né, materialista marxista? Qual que é um grande outro preconceito, né, que se tem sobre essa psicologia? É que ela é uma psicologia que vai estudar os processos sociais. Tem gente que acha que a psicologia histórico-cultural ou a psicologia materialista é uma psicologia que, assim, tá ali no limiar da sociologia, tá? Ou da psicologia social. Isso não é verdade. Tá? A psicologia histórico-cultural, a psicologia materialista, ela não é uma psicologia que se debruça só sobre o social, só sobre as estruturas, só sobre o impacto que a sociabilidade tem no psiquismo. Ela é uma teoria, ela é um desenvolvimento teórico que vai formular acerca do seu objeto de estudos, que é o psiquismo, que é a psique.
Então, a psicologia materialista, né, na conceituação, por exemplo, do Scotto Córdova, é uma teoria sobre o psiquismo e sobre os seus processos e funções. Ela vai se preocupar, ela vai se interessar tanto com a filogenia quanto com a ontogenia do psiquismo humano, ou seja, o processo histórico evolutivo do psiquismo humano ao longo da espécie e o processo de desenvolvimento do psiquismo, né, inerente ali no desenvolvimento de um sujeito singular, de um exemplar, né, do ser humano. Ela vai se preocupar com a relação entre o cérebro, né, e as condições históricas e culturais que determinam o desenvolvimento psíquico, né, ou seja, a gente não vai estudar simplesmente processos e funções, né, como entidades abstratas, a gente vai entender elas como processos e funções de um cérebro, né, de um corpo como um todo, né, na verdade, de um ser humano como um todo, e quais são as condições históricas e culturais que determinam o desenvolvimento desse psiquismo. Não é à toa, né, para quem acha, né, que a psicologia histórico-cultural é uma psicologia que se debruça só sobre os fenômenos sociais, etc., não consigo explicar, por exemplo, que um dos ramos mais frutíferos de desenvolvimento da psicologia materialista é a neuropsicologia. Né, que toda a compreensão que a gente tem hoje, né, mais avançada sobre o funcionamento cerebral, sobre a neurologia e sobre a neuropsicologia, tem a sua origem, seu principal desenvolvimento em autores da psicologia materialista, né, seja Luria, seja Norim, seja Bernstein, etc, etc. Tá, então veja, um dos principais ramos de desenvolvimento da psicologia materialista não se dedica, né, ou pelo menos não focaliza em processos sociais, se focaliza em processos neurológicos, né, em processos neuropsicológicos. Né. Outro grande foco ali, né, da psicologia materialista é justamente o foco, né, no papel que a atividade prática tem na gênese do psiquismo humano. O conceito de atividade, né, como a gente vai ver em várias outras aulas aqui, textos, o conceito de atividade ele é bastante central para a psicologia materialista, porque entende que o desenvolvimento do psiquismo humano, né, na sua origem histórica, quanto na biografia ali do indivíduo, não surge como um processo de maturação interna, digamos assim, mas é um processo ativo por parte do sujeito que age sobre a realidade, e nesse processo de agir sobre a realidade, de realizar determinadas atividades, desenvolve a si mesmo. Então, o desenvolvimento psíquico do ser humano, tanto na história geral, quanto na história individual, é um processo ativo de autocriação do próprio ser humano. Outro foco, por exemplo, é o papel da linguagem, né, e da atividade no desenvolvimento do caráter semiotizado da psique. A linguagem, né, a língua no geral, o sistema de signos, ela é um aspecto muito importante da teoria de diversos autores ali, que a gente também vai abordar aqui ao longo das aulas. Como eu disse anteriormente, né, o principal foco de surgimento e desenvolvimento da psicologia materialista vai se dar nos países socialistas entre as décadas de 20 e 80, né? Mas já naquela época outros pensadores vão se debruçar sobre a construção de uma psicologia orientada pelo materialismo, como por exemplo o Pulitzer na França. Isso acontece aí principalmente na primeira metade ali do século XX. Na segunda metade do século XX, a psicologia materialista passou a ser mais difundida aqui na América Latina, né? Principalmente ali nos anos de 1960 e 1970. Por quê? Por conta de todo um contexto, né, histórico ali, político, que acontecia nessa época aqui nos países latino-americanos, né? A gente tem ali a Revolução Cubana, a gente tem, né, a ascensão do governo de Salvador Allende no Chile, a gente tem o desenvolvimento de uma série de movimentos socialistas, libertários, né, que vão afetar, de certa forma, o desenvolvimento da psicologia, que vai tentar produzir uma psicologia que seja engajada politicamente.
Então, não necessariamente esses movimentos, essas teorias, elas surgem com o intuito de desenvolver uma psicologia que se embase no marxismo, né? O foco era muito mais o desenvolvimento de uma psicologia que, né, seja libertária, que seja emancipatória, que se volte para os interesses das classes oprimidas, das populações mais oprimidas. E daí o diálogo com a psicologia histórico-cultural, com a psicologia soviética, era bastante frutífero, né? Porque tinha interesses em comuns. Claro que nem sempre esses diálogos surgiram, né? Mas, né, na sua origem, mas são diálogos que a gente pode fazer hoje. Então, por exemplo, a gente tem Martim Baró em El Salvador, né, com a sua psicologia da libertação. Não é uma teoria, né, um autor que parta ali de relações com a teoria soviética, mas que é possível estabelecer diálogos bastante frutíferos. A gente tem, né, na Argentina o Alberto Merani, a gente tem o González Martín em Cuba e na Venezuela, que vai publicar alguns dos primeiros livros, né, da psicologia cubana. Né? O foco, obviamente, muito mais do que científico, era, né, políticos, sociais, né, e, de certa medida, também epistemológicos da psicologia, focado então no papel e nas tarefas de uma psicologia que se volta para a emancipação e libertação da classe trabalhadora. Nem todas as psicologias, né, críticas, progressistas, né, contra-hegemônicas que se produziram aqui na América do Sul e na América Latina, né, na segunda metade do século XX, estabelecem diálogos ou mesmo relações positivas com a psicologia soviética. Por N motivos, né? Hoje eu diria que seria importante a gente abrir o canal de diálogo entre essas teorias, né, contra-hegemônicas que foram produzidas aqui na América Latina, né, considerando as especificidades, né, do nosso contexto cultural, histórico, etc., com os avanços científicos da psicologia soviética. Né? A psicologia soviética não vai se interessar tanto com esses problemas políticos e sociais, porque ela está sendo desenvolvida, em tese, num país que está avançando, superando ali, né, os problemas inerentes da sociedade capitalista. Então, ela pode se preocupar muito mais com os problemas propriamente científicos, teóricos, etc., né, experimentais, tudo mais. Então, as próprias condições históricas, né, do surgimento dessas teorias, os problemas colocados pela realidade, né, local de cada um desses autores, vai determinar, né, o foco das suas produções teóricas. E daí a gente tem também vários outros problemas, né? Por exemplo, a dificuldade de divulgação e diálogo, né, dessas teorias soviéticas em território brasileiro e latino-americano. Entre as décadas de 20 e 60, por exemplo, a gente não tem uma ampla difusão dos autores soviéticos aqui no Brasil e na América Latina como um todo. Dificuldade de tradução, né? A gente está falando de textos que são escritos em grande maioria em russo, né? Que não é uma língua tão central. Né? Se a gente for comparar, por exemplo, com outras teorias, né, que vêm do francês, que vêm do alemão, né, ou que vêm do alemão, mas são traduzidas para o francês antes de vir para o Brasil, né, a gente tem um acesso muito mais fácil a esses materiais. Né, enquanto que do russo, né, o russo não é um idioma tão massificado quanto o inglês, o francês, aqui no Brasil e na América Latina. Né? Então, a dificuldade de tradução é um foco, sim, importante de dificuldade, né, de obstrução do acesso a essas teorias. Né? Desinteresse acadêmico, né, desinteresse editorial, barreiras políticas, ideológicas, tudo isso ao longo do século XX vai dificultando o acesso, né, nosso à psicologia materialista, principalmente às teorias soviéticas. Né? A coisa muda um pouco após a década de 60. Por quê? Um motivo eu já trouxe, né? Por exemplo, a Revolução Cubana. A Revolução Cubana, a crise dos mísseis, né? Tudo isso faz com que
Cuba se aproxime da União Soviética e muitos textos, muitos autores, né, da psicologia soviética passam a ser mais conhecidos em Cuba. Há nos anos 80, por exemplo, uma comitiva de pesquisadores soviéticos que vai passar um tempo em Cuba para ensinar psicologia em Cuba. Então, muitos textos soviéticos são traduzidos para o espanhol hoje, inclusive algumas das traduções mais raras que a gente tem desses textos soviéticos são produzidos pelas editoras cubanas. Né? Então, um grande foco ali de mudança, né, após a década de 60 é a Revolução Cubana e as relações entre Cuba e União Soviética. Outro motivo que gera essa mudança é das mudanças internas políticas e ideológicas ali da própria União Soviética, com a morte de Stalin em 53 e com o 20º Congresso da Psicologia da União Soviética em 56, que vai gerar ali um clima diferente de produção, de abertura, né, política, ideológica, de diálogo entre os diferentes grupos de pesquisa. Então, a partir dos anos 60, 70, começa a se estabelecer relações entre as escolas soviéticas, principalmente entre Luria e Leontiev, né, em Moscou, com autores ingleses, franceses, etc. Né? Então, por exemplo, Luria começa a estabelecer relações com o pessoal da Inglaterra, né, e de idioma inglês no geral, através do Michael Cole, através do Jeremy Brunner, através de uma série de autores, e o Leontiev, que tinha uma formação mais francófona, né, vai estabelecer relações com o Lucien Sèvres, com o René Zazzo, né, com o Jean Piaget, com uma série de autores ali de língua francesa, ou que estão ali, né, nesse centro da Europa, e que vão facilitar na tradução e divulgação de textos, tanto deles quanto de Vygotsky, né, que passa a ser republicado ali a partir do final dos anos 50. Né? E um último motivo importante, né, de mudança é muito mais científico, de forma mais ampla, que é, né, a Guerra Fria, né, a guerra política, ideológica, científica entre o bloco soviético e o bloco estadunidense, né, que vai levar, por exemplo, à corrida espacial. Né? E quando a União Soviética é o primeiro país que consegue, né, lançar um ser vivo para o espaço, depois um ser humano para o espaço, há um grande interesse, né, por parte da ciência, né, hegemônica aqui do Ocidente, né, em conhecer a produção científica geral da União Soviética. E dentro dessa produção científica geral também o interesse pela produção psicológica. Né? A gente está falando também de um momento que começa a surgir o cognitivismo e as teorias cibernéticas, principalmente ali nos Estados Unidos e na Europa, e isso gera um novo interesse sobre a teoria do Vygotsky. Então, uma série de fatores vai contribuindo, né, alguns positivos, outros não tantos, alguns mais diretamente ligados à psicologia, outros não tanto, mas vários fatores vão influenciando no aumento da divulgação, das traduções, né, da psicologia soviética para o Ocidente, ali, principalmente na segunda metade do século XX. E que hoje, né, ainda é uma situação que, apesar de ter melhorado, né, de 50, 60 anos atrás para hoje, ainda hoje é um trabalho muito insuficiente, né, ainda tem muito mais coisa a ser feito do que coisa já realizada. Né? Mas é importante entender esse processo justamente para a gente entender, né, quando a gente vai principalmente estabelecer diálogos entre a psicologia produzida, a psicologia crítica produzida aqui na América Latina e a psicologia soviética, que em grande parte desse processo os diálogos eles são muito barrados por questões ideológicas, políticas, por barreiras, né, editoriais, por barreiras de tradução. Então a gente tem que entender que o diálogo que era estabelecido 50, 60 anos atrás com esses autores é muito diferente do diálogo que a gente pode estabelecer tendo acesso a um conjunto de teorias, de textos, de referências muito mais amplo, tanto de um lado quanto de outro.
Então, para voltarmos aqui agora à questão, né, da teoria. Então, que todas essas teorias, né, soviéticas, europeias, latino-americanas, vão ter em comum. Né, vai ser essa premissa filosófica, né, que é o materialismo dialético histórico. Né, vai entender o psiquismo humano como resultado subjetivo da atividade social, semiótica, cultural e histórica dos indivíduos. Né, vai entender a relação entre cultura e biológica como uma relação dialética, né, rejeitando o dualismo, né, psiquismo-cérebro e o reducionismo biológico. Né. O que é o dualismo psiquismo-cérebro? Essa ideia de que existe funcionamento cerebral e existe a parte do funcionamento cerebral os fenômenos psíquicos. É quase como o dualismo mente-corpo. Né? E o reducionismo biológico, por outro lado, é essa ideia de que a gente consegue explicar o psiquismo simplesmente pela compreensão dos mecanismos biológicos, fisiológicos, neuroquímicos do nosso cérebro. Né? Aquelas teorias meio bizarras, né? De que porque o amor não é mais do que uma série de hormônios e feromônios e sinapses que são realizadas no cérebro. Né? Outra forma de reducionismo biológico bastante comum hoje em dia é essa coisa do vício em dopamina, né? As pessoas são viciadas em dopaminas por causa disso, daquilo, né? Então, a ideia de que eu posso reduzir todo o conjunto de fenômenos psicológicos à sua explicação biológica. A psicologia materialista, né, por outro lado, vai entender o ser humano como produto das múltiplas determinações biológicas, culturais, históricas, semióticas e sociais. Né? Ou seja, o conjunto dessas determinações que agem sobre o ser humano. Bruno, mas você não falou mais cedo do social como estando, né, num outro patamar ali de determinação, né, como sendo fonte do desenvolvimento e não simplesmente um fator? Sim, né, isso não nega as determinações biológicas, mas significa que as determinações biológicas vão ser determinadas pela sociedade, pela sociabilidade. Se eu tenho, por exemplo, né, digamos assim, alguma característica da minha constituição física, né, que possa ser divergente de certa forma, né, se eu tenho algum tipo de deficiência, o papel, as consequências dessa deficiência vão ser determinadas não pela estrutura biológica do meu funcionamento, do meu organismo, mas pela forma como a sociedade vai lidar com essa característica minha, com essa particularidade minha. Que tipo de mediações vai tornar acessível, né? Que tipo de ferramentas vai utilizar para favorecer o meu desenvolvimento, para me permitir acessar a riqueza, a cultura humana. Então veja, ainda que há uma determinação biológica sobre, né, hereditária, orgânica, genética, etc., sobre o meu funcionamento, o impacto dessa determinação vai ser determinado pela sociedade, pelo social. Então não é negar as determinações biológicas, mas entender como que a sociedade determina essas determinações. Como que a sociedade condiciona, né, essas determinações. Tá? Porque senão a gente vai entender que existe um desenvolvimento que ocorre à margem da biologia. E a gente não cai nesse erro, pelo menos não deveria cair nesse erro. Então não há, por exemplo, para nós, processo psicológico que ocorre à margem do sistema nervoso e do corpo como um todo. Isso não significa que a nossa compreensão dos processos psicológicos se reduzem ao funcionamento do sistema nervoso. Por quê? Porque o funcionamento do nosso cérebro é determinado pela cultura. A cultura reorganiza o nosso cérebro. Esse foi um dos grandes achados e desenvolvimentos aí da neuropsicologia soviética. A forma como a linguagem, a forma como as mediações, a forma como a cultura como um todo modifica o funcionamento do nosso cérebro. Grande parte do trabalho de reabilitação neuropsicológica desenvolvida por Luria, desenvolvida por seu grupo de pesquisa, vai ter como base esse princípio.
né? E não existe psiquismo, não existe subjetividade sem meio ambiente, sem cultura, né? Não existe essa consciência pura. A consciência é sempre consciência de algo. O psiquismo é sempre o reflexo de algo. A subjetividade é sempre subjetividade de algo externo ao próprio sujeito, ao próprio ser. E para entender isso tudo, né, um dos grandes focos aí de pesquisa da psicologia materialista é justamente o que se entende pelo processo de surgimento do reflexo psíquico, que é uma qualidade de diversas formas de vida, não só do ser humano. Então, formas de vida ao longo do seu desenvolvimento, né, animais, não só mamíferos, né, mas de outras espécies, gêneros, classes, etc., vão desenvolver formas de reflexo psíquico, ou seja, formas de refletir e se orientar na realidade. Não quer dizer que eles produzam uma imagem, uma representação como a gente produz. Quando a gente está falando de reflexo psíquico, a gente está falando da forma como o organismo, como o ser vivo, entra em contato e se orienta com a realidade que existe para além dele. Seja através da sensorialidade, seja através de química, seja através do que for, do som, por exemplo, né, de cheiros. Diferentes formas de vida possuem diferentes formas de refletir a realidade. O específico do ser humano é que essa forma de refletir a realidade leva ao surgimento da consciência, que é outro processo que a gente vai estudar em outro momento, em outra aula. Tá? Então, o psíquico ele existe, né, de forma geral como reflexo, como imagem, como representação da realidade objetiva que vai operar através dos sentidos. E existe, né? Então, por exemplo, aqui o espaço que eu estou vendo, né? Os livros atrás de mim, né? Eles produzem uma imagem ali no meu psiquismo, dessa realidade objetiva que me permite interagir com essa realidade, me localizar nesta realidade. E o psíquico também existe como essa capacidade de duplicação abstrata da realidade, que é o reflexo subjetivo da realidade objetiva, né? Ou seja, eu consigo produzir na minha cabeça, né? Se eu fecho os olhos, eu imagino um objeto, eu consigo produzir uma imagem desse objeto, né? Se eu estou pensando numa maçã, eu consigo ver uma maçã na minha cabeça ali com, né, cor, formato, tamanho, etc. Tem gente que vai produzir imagens distintas, representações distintas, né? Ao invés de conseguir visualizar o objeto maçã, vai visualizar a palavra maçã, por exemplo, né? Então, essa imagem que é produzida ela é diferente, essa duplicação, né, abstrata que é produzida, ela é diferente, né, dependendo aí do funcionamento de cada sujeito, né? E é um processo, né, o psiquismo, é um processo que está em constante mudança e desenvolvimento do nascimento à morte. Aí tem um pouco desse caráter dialético, né, explicitado por Vygotsky e por outros autores que vão utilizar dessa terminologia, né? O psiquismo, a consciência não é uma característica, uma estrutura, uma entidade que eu nasço, ele nasce comigo, se mantém imutável, seu funcionamento, sua dinâmica, sua estrutura é inalterada ao longo do tempo e eu morro, né? E o que muda é simplesmente o conteúdo desse psiquismo, né? Então a gente vai entender o processo de desenvolvimento, né, do psiquismo como algo que está em constante mudança, em constante transformação. E outra característica importante, né? A gente vai estudar a atividade psíquica de um ser humano como um todo e não apenas uma função psíquica em particular, né? Então, por exemplo, a gente vai ver muitos textos, né, de autores clássicos, né, do Vygotsky, por exemplo, falando de atenção, memória, pensamento. Então quer dizer que a psicologia materialista estuda funções psicológicas, funções psíquicas particulares. Não, esses são focos específicos de estudo, mas a gente sempre vai entender a atividade psíquica de um ser humano como um todo. E não só a atividade psíquica de um ser humano como um todo, no sentido de o sistema de funções, né? O psiquismo como um todo, mas do psiquismo específico de seres humanos específicos, né? Por exemplo, o Rubinstein, o Sergei Rubinstein, que é outra referência bastante grande, pelo menos para mim, né?
ele vai falar que a gente não estuda simplesmente o pensamento, a atenção, a memória em geral. A gente estuda o pensamento, a memória e a atenção de um ser humano particular, de um ser humano concreto, de um ser humano real. E sempre estudamos essa atividade, né, psíquica em relação e unidade indissolúvel com o entorno, o meio ambiente. Eu só consigo entender o funcionamento, a dinâmica, o processamento, né, dessa atividade psíquica em relação e unidade com o meio ambiente, com um entorno específico. Justamente porque, né, o psiquismo é essa forma mediada que vai orientar e regular a atividade do organismo com o meio ambiente. O seu surgimento, a sua existência é determinada por essa função. Né? Por que o psiquismo surge? Por que o psiquismo é necessário? Porque eu preciso me orientar e eu preciso regular a minha atividade dentro de um determinado contexto, dentro de um determinado meio ambiente. Né? De forma, né, mais geral, né, esse é o objeto da psicologia, né, a função da psicologia. De forma mais específica, né, a psicologia vai estudar as formas de orientação e regulação da atividade humana. Então a gente pode estudar o psiquismo, essa atividade de regulação e orientação em geral, né, de todos os animais, né, a psicologia comparativa, a zoologia fazem isso, a zoopsicologia fazem isso, ou posso fazer isso de forma mais específica em relação aos seres humanos. Né, há mais uma citaçãozinha para reforçar esse ponto, né, do diferencial dos seres humanos. O uso da mão, os instrumentos de trabalho, a vida em comunidade transformaram profundamente o encéfalo e a anatomia do ser humano. Né? De novo, voltando ao ponto do quanto o social determina o biológico. Né? Determinando que seu psiquismo deixasse de ser mero reflexo da realidade que orienta a ação, né, reflexo imediato, né, da realidade imediata, que orienta a ação, como nos animais, para se transformar, por meio dos conteúdos culturais, em uma nova forma de reflexo da realidade que regula a atividade humana por meio de processos antecipatórios, como a linguagem, a consciência, o pensamento e a regulação voluntária. Tá? Então, entre o sujeito e a realidade, né, vão intervir ali uma série de mediações culturais, né, a linguagem, a consciência, o pensamento, a regulação voluntária, que não são inerentes, inatos aos sujeitos, mas são desenvolvidos e apropriados por meio, né, da sua relação ali com o meio social, cultural, etc., e que vão realizar esse papel de regulação do sujeito sobre o meio. Então não é mais o entorno imediato que vai regular a minha atividade, né? Mas todas essas mediações, né, como a linguagem, a consciência, o pensamento, a regulação voluntária e tantos outros aí que a gente pode pensar. E né, por isso que é tão importante a gente reforçar essa característica, né, da relação entre o psiquismo do sujeito e os fatores históricos culturais que ali existem, né, como meio ambiente e como conteúdo psíquico, né? Ou seja, como meio ambiente no sentido de relações sociais e culturais concretas, né, práticas, ritos, hábitos, né, etc. Né, como essa relação do sujeito com o meio externo, né? E como conteúdo psíquico, né, que é esse cultural e social subjetivado, interiorizado e categorizado por meio da linguagem, ou seja, como subjetividade. Tá? Então, se a gente fosse chegar, né, a uma definição de psiquismo humano, né, pro Scotto Cordova, né, lembrando que esse é o texto que eu estou usando aqui como principal referência da aula de hoje, com o psiquismo humano a gente poderia definir o conjunto de funções psicológicas, né, processos e funções que refletem a realidade objetiva mediada pela linguagem e que orienta e regula as suas ações. Essa é uma definição sintética de psiquismo humano que de forma ampla, né, é o objeto aí de estudos da psicologia, ou um dos objetos de estudo mais gerais da psicologia. E para finalizar, gente, a gente já está aí com mais de 1 hora de vídeo.
de aula, não quero que essas aulas sejam muito longas, né? Mas para finalizar, eu queria trazer um outro trecho, né, do texto do Scott Córdova, que justamente ele vai distinguir, né, especificar algumas características, né, do que a gente pode entender por materialismo. Acho que tem uma série de definições, né? Eu acho, inclusive, que essa diferenciação, né, entre materialismo e idealismo muitas vezes é bastante enrijecida, né? Eu acho que às vezes torna, inclusive, o materialismo de Marx, né, potencialmente bastante mecanizado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com definições muito sintéticas, né, muito simplórias. Mas eu gosto das características que o Scott Córdova coloca aqui para distinguir o que ele está chamando de materialismo, que eu acho que é um ponto de partida que todos nós podemos subscrever. Talvez não integralmente, talvez aqui e ali a gente tenha algumas críticas, né? Mas como a aula de hoje está sendo focada em entender o que é a psicologia materialista, né? Eu acho que até o slide anterior eu foquei mais no que a gente está entendendo por psicologia. Eu acho que a partir daqui a gente pode passar bem rapidinho assim, sobre o que a gente está entendendo por materialismo. Tá? O primeiro ponto, a primeira característica que o Scott Córdova define sobre o materialismo é a ideia de que a realidade objetiva ela existe fora e independentemente da minha consciência. Ou seja, existe uma realidade de fato que existe para além de mim, que eu capto através dos meus sentidos, de forma direta, ou eu capto indiretamente através de instrumentos e tecnologias, né? Ou seja, nem tudo sobre a realidade eu consigo captar através dos sentidos, eu preciso de formas indiretas de captação dessa realidade, né, por meio de instrumentos e tecnologias, né? Segunda característica que o Scott Córdova destaca é que a matéria, né, ou a realidade objetiva que existe, né, fora e independentemente da minha consciência, pode ser conhecida. Ou seja, ainda que, né, as formas de captação sensorial, né, imediata ou mediada, né, não sejam perfeitas, né, isso não significa que eu não possa conhecer e estabelecer conhecimentos sobre a realidade. E esse conhecimento da realidade, né, na terceira característica, é relativo aos avanços históricos no conhecimento sobre suas múltiplas determinações. Então, quanto mais historicamente, né, a gente estuda, investiga, pesquisa e age sobre a realidade, mais a gente conhece dessa realidade. Esses conhecimentos, né, produzidos sobre a realidade, às vezes eles são sequenciais, às vezes eles são contraditórios. Às vezes o conhecimento novo que eu estabeleço sobre um fenômeno, ele nega o conhecimento anterior, ele mostra que o conhecimento anterior ele era falso, ele era errado. Às vezes mostra que era um conhecimento insuficiente, né? Que aquela verdade científica, né, que eu elaborei sobre um conjunto de fenômenos, ele não explica todas as manifestações desse fenômeno e eu preciso expandir esse conhecimento. Isso é verdade para todas as ciências, né? E especificamente aqui para a psicologia também. A quarta característica é que o critério de verdade sobre as suas múltiplas determinações expressas em teorias é a prática. Tem esse chavão, né, do marxismo, né? A prática é o critério da verdade, né? O que a gente quer dizer por isso? Tá? Primeiro, o que a gente quer dizer por prática? Tá? As ações que transformam a realidade objetiva, seja experimentalmente, seja porque novas entidades materiais são modificadas e fabricadas ou porque transformamos a realidade objetiva diariamente. Quando a gente diz que a prática é o critério da verdade, tem uma expressão que é muito cara a mim, é aquela que diz que o papel aceita tudo. Ou seja, eu posso escrever qualquer coisa no papel e chamar isso de uma teoria.
Porém, para ser uma teoria, né, com um fato científico, eu preciso de alguma forma comprovar ele, seja experimentalmente, seja através da transformação da própria realidade. Se eu digo, por exemplo, que esse copo de vidro não quebra se eu derrubo ele no chão, se eu jogo ele no chão e ele quebrar, né, a prática, né, a ação transformativa da realidade mostra que essa verdade, na verdade, né, essa informação, na verdade, é falsa, é errada, é imprecisa. Então, quando a gente diz que a prática é o critério da verdade, a gente não está caindo num praticismo, né, no qual o mais importante é a prática e não a teoria. A gente está dizendo que a prática não só confirma ou desconfirma a teoria, mas inclusive é necessária para que essa teoria avance e se desenvolva. A prática vai mostrar os limites da teoria, os limites do conhecimento ao intervir sobre a realidade, porque a realidade ela é o primado, né, digamos assim, ontológico. Eu só consigo produzir um conhecimento sobre a realidade. Então, preciso verificar na realidade se esse conhecimento se verifica, né, existe, se ele se confirma, se ele é negado ou se ele é transformado pela própria intervenção da realidade. Por exemplo, um exemplo bem bobo, né, se 300 anos atrás, né, alguém falava é impossível voar, isso é uma verdade. 300 anos atrás era impossível voar. Porém, isso é uma verdade científica, né? O ser humano não pode voar. No entanto, com o desenvolvimento da sociedade, com o desenvolvimento da tecnologia, com a realização, né, de transformações de produção da própria existência humana, foram construídas formas do ser humano voar, né? Avião, asa delta, o que for, né? Então veja, a própria transformação da realidade mudou o que é chamado de verdade. Então, a verdade ela não é uma entidade absoluta sobre a realidade que é imutável. A própria transformação da realidade muda aquilo que é verdade. Quinto elemento, quinta característica que o Scott Okorova destaca, é que o materialismo busca as múltiplas causas materiais que determinam os fenômenos em tudo que existe. Um pouco que a gente estava falando lá atrás da questão da ciência natural, do monismo, etc., da totalidade, de que o materialismo, a pesquisa, a ciência materialista vai tentar buscar as causas materiais, as relações de causa e consequência, né, que vai determinar os fenômenos em tudo o que existe. O conceito de imanência também se relaciona muito aqui. Sexta característica. A matéria possui diferentes níveis de organização e complexidade, né, que são os níveis ontológicos de existência, e cada nível possui leis próprias. E que a gente está chamando aqui de níveis de organização e complexidade. Um grande exemplo, né, já que a gente está aqui falando de psicologia, é justamente aquilo que a gente pode delimitar como um nível mais químico assim, de organização da matéria, né? Os processos ali de interação de elementos químicos no nosso cérebro, o nível propriamente fisiológico do funcionamento cerebral e o nível psicológico. Aqui a gente está falando de uma mesma realidade, digamos assim, de um mesmo conjunto de fenômenos que coexistem, né, que são os mesmos processos, digamos assim, mas que ao mesmo tempo não são os mesmos processos. O nível químico, o nível fisiológico e o nível psicológico são níveis de organização e complexidades distintos da matéria, que possuem leis próprias. Assim como eu não consigo explicar o psiquismo pela fisiologia, eu não consigo explicar fisiologia pela simples mudança, alteração, produção de elementos químicos básicos. E daí a gente chega na próxima característica, que é cada nível ontológico da matéria implica um nível epistemológico, ou seja, um nível em que observamos, modificamos e conhecemos entidades materiais. Então, assim como esses níveis de organização e complexidade da matéria, né, o que o Scott Okorova está chamando de níveis ontológicos de existência, coexistem, né, possuindo leis próprias,
para investigar, para explicar, para conhecer, eu também tenho um nível epistemológico distinto. E a última característica, né, colocada pelo Córdoba, é que a transformação consciente e voluntária da realidade requer o conhecimento de suas múltiplas determinações. Então, quanto mais eu conheço a realidade, quanto mais eu elaboro, né, teses, teorias, verdades sobre essa realidade, mais munido eu estou para transformar essa realidade de uma maneira consciente e voluntária, ou seja, não mais espontânea, não mais ao acaso, não é mais inconsequente, né, mas com intencionalidade, com finalidade, com objetividade. Então, quanto mais eu conheço a realidade, melhor eu posso intervir sobre a realidade. Essas são as 8 categorias, né, os 8 elementos, as 8 características básicas que o Scott Córdova vai definir aqui sobre a concepção de materialismo, né, que pelo menos eu entendo são elementos bastante básicos, bastante gerais ali, que é fácil da gente subscrever enquanto a gente está pensando naquilo que a gente chama de psicologia materialista. E para finalizar mesmo, gente, já estamos aí no limite. Um ponto importante que eu quero destacar é que quando a gente está falando, a gente usou aqui várias expressões, né, que trazem, acho que, uma bagagem um pouco difícil de lidar, né? Por exemplo, a ideia de marxismo, a ideia de sistema científico único, né, de ciência natural. Eu acho que às vezes isso é operado, né, na dinâmica ali das interações, dos debates científicos, né, etc., de uma forma bastante agressiva, e que, por um lado, vai gerar uma série de acusações de que a psicologia materialista ela é uma psicologia dogmática, fechada ao diálogo, né? Ou, de novo, nessa questão dela ser simplesmente uma aplicação do marxismo à psicologia. Então, aqui eu quero colocar algumas ressalvas, né, sobre o próprio movimento de construção dessa teoria e sobre a relação com o marxismo, né? Pelo menos da concepção que eu parto do modelo, da forma como eu tenho tentado trabalhar essas questões ultimamente, né? E primeiro eu queria destacar, né, aquilo que o Guido Oldrini, um filósofo marxista italiano, coloca, do marxismo ser um sistema aberto, né? Ele é um sistema aberto em duplo sentido, né, ou pelo menos aí duas características, né? Enquanto sistema, né, existe esse rigor em relação à sua coerência interna. Então, para o marxismo ser um sistema, né, os conteúdos, as categorias, os conceitos, eles têm que ser de alguma forma internamente coerentes, mas ele não é um sistema que se fecha sobre si mesmo, né, e que se intenciona completo e finalizado. Justamente como a realidade está em constante transformação, esse sistema precisa ser aberto à renovação, né, do próprio sistema, da sua própria coerência interna, pelo movimento de transformação da própria realidade. É diferente, né, de sistemas fechados, de sistemas estáticos, né, que acontecem em outros agrupamentos filosóficos, por exemplo, né? Se a gente está entendendo o marxismo, né, como sinônimo aqui, né, de materialismo, a gente tem que entender, né, a necessidade tanto desse rigor da coerência interna, quanto essa abertura à renovação pelo movimento da própria realidade. Isso vale, né, para o materialismo, para o marxismo de forma mais ampla e para a psicologia de forma mais específica, tá? E daí é importante a gente ressaltar qual que é a relação, né, de forma mais própria que o materialismo e o marxismo têm com a psicologia, que é aquilo que o Eric Yudin, um filósofo soviético, né, focado na questão da metodologia científica, vai chamar de nível da metodologia filosófica. O marxismo, para o Yudin, esse senhor da foto, o marxismo, o materialismo dialético, ele vai fornecer os princípios gerais do conhecimento e da estrutura categórica da ciência em geral. Então, o marxismo não é um sistema rígido de normas, de receitas,
mas é um sistema de premissas e orientações da atividade de conhecimento. É o próprio materialismo que vai produzir uma crítica construtiva sobre o próprio conhecimento, vai produzir a adequação da sua base metodológica e das tendências gerais do desenvolvimento da ciência e da realidade. Lembra quando eu falei lá atrás, né? Quando a gente está falando de psicologia científica, não é um cientificismo, né? A moda da ciência hegemônica, né? A gente tem, né? Sobre o materialismo, né? Dialético de Marx, Engels, Lenin e outros autores, a gente tem a capacidade, as ferramentas de ser crítico em relação ao próprio conhecimento, fazer uma meta-análise do conhecimento filosófico, né? Do conhecimento psicológico. Então, se a gente nega, né, se a gente abdica desse nível metodológico filosófico, né, na terminologia do Yudim, a gente abdica da capacidade de ser críticos em relação ao próprio conhecimento que é formulado, né, pelo menos nas suas formulações. E de novo, né, reforçando para quem está conhecendo aqui, né, a psicologia materialista, a psicologia histórico-cultural, a psicologia soviética, eu acho que é comum essa ideia de que, se todos esses autores aqui estão se chamando de materialistas, estão se chamando de histórico-culturais, então eles concordam em tudo, né? E significa praticamente a morte de uma teoria. Não é porque a gente está subscrevendo a um mesmo termo guarda-chuva, né, que é a psicologia materialista ou a psicologia histórico-cultural, que tudo se concorda e todas as premissas, né, são adequadas e que existe essa homogeneidade. Acho que onde existe homogeneidade, dificilmente surge ali um movimento de avanço, de transformação, etc. Né? E tem uma série de fatores que influenciam isso, mesmo se a gente pega, por exemplo, só a psicologia soviética, né, que é muito mais localizada aí, a gente vai ver divergências muito grandes entre eles, né, de que textos vão ser centralizados, né, desses clássicos, que conceitos, que focos de pesquisa vão ser marginalizados ou vão ser priorizados. Então tudo isso vai influenciando, né, na construção e na ramificação cada vez mais ampla ali da psicologia materialista. Isso não é um problema em si, né? A existência de leituras e divergências é saudável para o avanço da teoria, justamente pela capacidade, veja, é uma tendência, né? Não quer dizer que vai acontecer, mas é uma tendência de se produzirem novas sínteses. Então, como diz ali o Guido Oldrini, metodologicamente, não é o pluralismo como tal que os marxistas rejeitam. A pluralidade de vozes, quando serve, é bem-vinda. Isso vale tanto dentro, né, dos chamados marxismos, quanto, né, teóricos científicos gerais. Igualmente, formas plurais de olhar para a realidade, diversidade de abordagens e julgamentos subsistem legitimamente mesmo entre os próprios marxistas. Mas somente pelo uso consciente do marxismo como método pode resultar e ser assegurada a unidade na diversidade. Eu tenho algumas ressalvas ali com o termo marxismo como método. Acho que o marxismo está mais para teoria e lógica do conhecimento do que método, mas acho que as ideias vocês entendem, né? Que volta para aquela questão que o Yudim coloca, né? De ser, vamos voltar aqui rapidinho, esse sistema de premissas e orientações da atividade do conhecimento, e não um sistema rígido de normas e ideias. Se a gente trata o marxismo como esse sistema rígido de normas e receitas, né, e aqui marxismo e materialismo estou usando como sinônimos, a chance da gente cair num dogmatismo é muito maior. Então a gente tem que entender esse processo, esse sistema de conhecimentos como um sistema de premissas e orientações da atividade. E assim, isso não quer dizer, né, que esse pluralismo, essa pluralidade de vozes é algo que em si mesma tem que ser simplesmente aceitado, no sentido de vamos deixar tudo coexistir. É a diferença entre o coexistir e o confrontar.
é importante a gente estabelecer a nossa capacidade de diálogo e confrontação, né, de ideias e teorias, justamente porque é essa capacidade, é esse movimento que vai nos mostrar, né, os limites e os avanços das diferentes perspectivas, né, que vai nos mostrar os prontos frutíferos das suas ideias e seus limites intrínsecos, né, partindo do pressuposto, né, clássico, né, fundamental do materialismo, de que a multiplicidade de formas de olhar para uma coisa não suprime a coisa em si, mas a confirma e fortalece, né? Ou seja, a prioridade ali é a coisa em si, né? O objeto, o fenômeno da realidade objetiva que existe independente, né, fora ali da minha consciência. Então a ideia, né, o partir do próprio real, da própria objetividade, né, da coisa em si, é uma forma de resistência, digamos assim, contra o crescimento de relativismos absolutos, né? Relativismos absolutos aqui que eu estou dizendo é nesse sentido, por exemplo, de eu não posso conhecer de fato a realidade, né? Eu tenho a minha perspectiva, eu tenho a minha opinião, eu tenho a minha posição que é divergente da sua, mas tudo bem, porque a gente não consegue, nem eu nem você, conhecer o fenômeno. Isso é contraditório com os princípios do materialismo que a gente colocou lá atrás, né? A realidade pode ser conhecida, e no processo de conhecimento da realidade, né, se confirma e se fortalece esse conhecimento. E não se trata, né, gente, é uma tendência, infelizmente, hoje em dia, dentre marxistas e às vezes dentre psicólogos materialistas, de fazer esse processo de mensuração do quão materialista, marxista determinado autor ou teoria é. Eu acho que é muito mais interessante se a gente parte, né, de outra posição, de outros questionamentos. Né? O quão produtiva é tal ideia para o conhecimento, né, e para a ação sobre a realidade. Né? Qual é a capacidade de tal teoria, de tal autor, explicar consistentemente os fenômenos observados. E é nesse sentido que a gente avança, né, na construção da psicologia marxista, né, materialista, nos termos do Vygotsky, né, como psicologia científica. Para o Vygotsky, a psicologia materialista, né, vocês vão lembrar do slide lá atrás, vocês podem até voltar aqui o vídeo para ver, psicologia marxista, psicologia científica é o resultado de um processo histórico, o resultado ao qual a gente ainda está em movimento. A gente ainda não conseguiu chegar nesse ponto. Então, para chegar nesse ponto, a gente precisa também conseguir estabelecer, né, diálogos frutíferos, né, produtivos, com outras teorias, com outras abordagens, para justamente conseguir construir essa teoria, né, que seja um sistema científico único e unificado. Gente, queria agradecer primeiro de tudo, né? 1 hora e quase 2 horas de aula. É muito mais longo do que eu gostaria. Talvez os próximos sejam um pouco menores. Mas eu queria pegar, né, acho que essa primeira aula, esse primeiro vídeo, justamente para conseguir colocar aqui algumas das principais, né, disposições, termos, ideias, noções em torno da nomenclatura, psicologia materialista e suas variações, né, dando foco tanto para o que a gente entende por psicologia, para o que a gente entende por materialismo, né? Nesse sentido, obviamente eu tive que passar por cima de muita coisa, né? É um sobrevoo sobre uma série de temas, uma série de termos, uma série de ideias, etc. Mas justamente por ser a primeira aula, né, o primeiro vídeo aqui do canal, né, nesse sentido, eu queria justamente fazer esse sobrevoo, tentar ali minimamente assentar algumas informações mais básicas que vão ser o ponto de partida para a gente trabalhar toda uma série de outros temas. Tá? A ideia, né, justamente que a partir daqui a gente consiga desenvolver todo um outro conjunto ali de estudos, de aulas, né, de exposições nesse sentido. E até, né, sobre isso, claro que é muito importante que vocês, né, quem está aqui assistindo esse vídeo, que coloque nos comentários, né, se tem dúvidas, se tem apontamentos, se tem críticas, discordâncias, né?
Se tem ali temas, ideias, textos, autores que vocês acham que seria interessante a gente trabalhar aqui no canal, né? Obviamente eu tenho aqui, né, alguns textos, algumas ideias, né, que eu vou centralizar por considerar, né, eles mais introdutórios, mais gerais, que vão, né, consolidar algumas das principais ideias da psicologia materialista, mas claro que esse é um trabalho em diálogo, né? Eu não parto só do que eu acho que é melhor, do que eu acho que é certo, né, mas também do que vocês acham que pode ser importante aí, que vocês consideram pontos importantes a se trabalhar, né, para construir aqui um espaço, né, de formação, de estudo, de conhecimento aí da psicologia materialista. Tá? Aqui então tem algumas das referências para vocês. Tá? Vocês podem aí pausar, as referências vão estar também na descrição do vídeo, obviamente, né? Não vai ficar só aqui nesse slide. Mas eu queria de novo agradecer aí por todo mundo. Não esqueçam de divulgar o vídeo, de divulgar o canal. Todo apoio é obviamente uma grande ajuda ao projeto, seja financeiramente através do Apoia-se, mas também, né, através da divulgação, do compartilhamento, das curtidas, dos comentários. Tá? A ideia é que agora, a partir de agora, o Catarse seja um projeto cada vez mais amplo de divulgação, de formação, né, da psicologia materialista, e eu conto com todos vocês para contribuir com esse projeto. Um grande abraço a todos, um ótimo estudo, uma ótima formação para vocês e nos vemos na próxima aula. Até mais!